Os anabolizantes são substâncias que prometem resultados rápidos no ganho de massa muscular e desempenho atlético, mas a que custo? São hormônios sintéticos que imitam a testosterona. Eles são usados para aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho, mas seu uso não é isento de riscos. Eu acho que nós, gurias, assim, a gente se compara muito com as outras pessoas em questão de corpo, rosto, tudo. Cabelo. Tudo. Ou será que, tipo assim, principalmente nas escolas, a gente sofre bastante por conta disso, porque muito por a gente não tá no padrão, assim, tipo, ser magra, cabelo liso, assim, dente torto. De guri também. Sim. Tipo, de passar e ficarem rindo, cochichando. Isso, acho que isso entra na nossa cabeça e a gente acaba criando muita insegurança e pensando em umas coisas. Isso acontece até com pessoas que têm personalidades diferentes. Sim, verdade. Estilo. A gente tinha uma amiga que ela era gótica. E no primeiro dia dela aqui na escola, falaram que ela era bruxa. Ela era bruxa, muitas vezes falaram que ela tinha surgido dos mortos. Ficaram fazendo piadinha com ela rindo. E isso foi muito triste. E daí a gente até defendeu ela, porque ela ficou triste depois sobre isso. Aí isso faz a gente se comparar com os outros. Principalmente. Muitas meninas pensam em tomar anabolizante por conta disso. Por causa dessas coisas que a sociedade impõe na gente. Que a gente tem que ser de um jeito e pronto. Se não for assim, é julgado. Então... Mas o anabolizante pode piorar, porque ele engrossa a voz e faz a gente ter mais características masculinas. Sim. Às vezes acaba sendo até pior. Mas a gente faz isso por pressão da sociedade. Eu acho que sobre saúde, eles deveriam influenciar mais em vez de estética. Porque se tem saúde, a estética não é tudo. É só se cuidar. Saber um produto que vai ajudar o cabelo, que vai crescer bonito, a unha pra unha ficar bonita. Eles acabam influenciando, tipo, inclusive famosos agora que estão, tipo, estourando, assim. Elas acabam influenciando em nossa aparência mesmo. Muitas pessoas aqui da escola, principalmente, uma colega nossa, ela falou que ela queria ter muito dinheiro pra ficar igual uma mulher famosa da internet, sabe? Ela queria ter dinheiro pra mudar o rosto dela inteiro, o cabelo, o corpo, tudo. E, né? Isso não é bom. Para vocês, qual a importância de participarem de um filme que tem o objetivo de conscientizar pessoas e trazer depoimentos que vêm do coração, assim, como esses de vocês? Como já dito, conscientizar as pessoas, porque os anabolizantes são, como se dizer, um veneno. Eu tinha um amigo que me falava que ele tomava veneno todo dia, mas pode fazer mal. Inclusive se não for com restrição médica. O que seria, então, realmente um corpo bonito? Igualzinho pra cada um? Qualquer corpo, sim. Eu acho que essa pergunta não tem resposta definida. Uma resposta definida. Qualquer corpo. Contando que você se sinta bem. E como se faz para se sentir bem com o próprio corpo? Se aceitando. Não ligando pro que as pessoas falam. Se cuidando. Muitos jovens se sentem pressionados a usar anabolizantes para atender os padrões de beleza e desempenho imposto pela sociedade. Mas o que eles não sabem são os perigos que isso pode trazer à saúde. Os efeitos colaterais dos anabolizantes podem ser devastadores, desde problemas cardíacos, alterações hormonais, até questões psicológicas, como depressão e agressividade aguda. No início, foi para melhorar a performance na musculação. Eu ia participar de um campeonato de powerlift, que é um campeonato de força, e precisava de mais força e menos peso. E daí eu utilizei para isso. A minha experiência não foi boa. Obviamente foi bem ruim, os efeitos colaterais foram superiores aos efeitos bons que eu pensei que teria. Eu sofro de muitas dores hoje, de problemas de fígado e pelo no corpo onde eu não deveria ter, queda de cabelo, então foi bem ruim. Os colaterais foram superiores. Muito incoerente.
Eu tinha o dinheiro, tinha a droga disponível, eu fui lá e pum, comprei e usei a moda louco, sem nem pensar direito. Não posso tomar nenhum tipo de refrigerante, eu não posso comer nenhum tipo de embutido, eu não posso tomar leite, eu não posso comer queijo, carne vermelha eu tenho que consumir moderada, eu tenho que estar calculando proteínas de outras fontes para poder me alimentar disso. É bem complicado. E isso serve para qualquer outro tipo de droga, hein? Não é só anabolizante. Se vocês querem usar anabolizante para se mostrar para para criar um padrão de beleza, acho que essa pessoa tem que ter confiança no pessoal dela primeiro. Isso tá no mental dela, então acho que é uma desautoconfiança dela. Ela tá achando que as outras pessoas vão falar mal dela pelo jeito que ela é, mas ela tá criando uma realidade do mental dela. Acho que é falta de confiança. Como eu falei, é confiança pessoal. A pessoa tem que se entender com ela mesma para saber conviver na sociedade. Saber conviver com as críticas. Na verdade, não deveria existir um padrão. Porque nada que é padrão é bom para a sociedade. Porque todos iam parecer a mesma pessoa. Se todos se enquadrarem num padrão, ia ser todo mundo igual a mim, por exemplo. Ia ser todo mundo igual ao senhor que está gravando. Não deve existir um padrão. Os anabolizantes, como a gente viu no vídeo lá, para quem precisa e os médicos indicam, faz todo sentido usar. Mas para quem só quer usar por estética e por se sentir bem, não conseguir. É uma coisa que não faz sentido. Usar os filtros se enquadra na mesma pergunta. Padrão de beleza. Porque todos querem parecer com uma coisa só. Se todo mundo se aceitasse, não existe filtro. Mas eles existem porque a pessoa não se aceita e quer usar. Se todo mundo parar de usar, eles não vão ter mais audiência e não vão ter cabelo. Ninguém vai precisar disso. Se tu quer alisar o cabelo, tu não se sente bem com o próprio que tu tem. Se tu quer parecer mais branco, tu não se sente bem com a sua própria cor. Isso é muito errado. E todo mundo deveria se aceitar e se impor e falar, não, eu sou bom assim, eu me acho perfeito assim. Professor, eu acho que as pessoas, elas são muito superficiais. Elas ligam muito para a opinião do próximo ou aquela pessoa que ela assiste, ela quer ser aquela pessoa. Ela não se sente feliz com ela mesma, aí tenta ser quem ela não é e quem não combina com ela. Aí, nossa, a Virgínia tem um corpão, eu quero ser que nem a Virgínia. Ela tenta, não consegue, se decepciona e fica mais mal ainda, não acho certo. Aí sobre o uso de bomba. É errado, eu acho bem errado. Mentalmente não vai, porque ela vai achar que aquilo não é o suficiente, vai usar mais e mais e vai viver naquela até acabar morrendo por uso contínuo e não se sentir melhor. E muita gente já morreu por causa disso, de ficar tão forte. Eu vejo na TV competições de gente competindo, que é o mais forte que tem assim, no Brasil, assim, mundo fora. A importância dos cuidados com o uso de anabolizantes, eles são medicações, são indicados em alguns casos específicos, na verdade, a reposição hormonal. Então, quando ele é utilizado sem uma orientação médica, ele pode causar alguns resultados que não são tão bons. Assim como uma pessoa que come muito alimentação pode desenvolver algum tipo de doenças, uma pessoa que usa muito hormônio, muita vitamina, também pode desenvolver alguns tipos de doenças. Principalmente uma questão de dependência. Muitos homens, muitas vezes, utilizam testosterona em excesso, e a testosterona é um hormônio sexual. Às vezes o pessoal fala que o uso de anabolizantes está ligado diretamente à questão da impotência sexual, também relacionado à questão da infertilidade, por causa que está acostumado a ter esse hormônio para que você possa desenvolver as suas atividades. Assim também como a questão de pelos no corpo, no organismo. Então, essas são algumas das alterações que se tem. Então, não é qualquer uso de anabolizantes tem que ser indicado e prescrito. Existem maneiras saudáveis de alcançar seu objetivo sem recorrer a substâncias perigosas. A nutrição adequada e o treinamento consistente são fundamentais para alcançar esse objetivo. Então, se dá para treinar, né, de forma mais natural, sem esteroides, anabolizantes, e que resultados, né, é possível ter com isso.
E aí eu acho legal de olhar para tudo que o corpo é capaz de fazer, né? As adaptações, então quando a gente precisa ficar sem comer ou sem tomar água, ou mesmo quando a gente precisa de uma performance extrema, né? Se a gente for olhar para os esportes e todo o universo de desempenho físico, né? Muitos desses atletas ou dessas pessoas que dançam, né, que performam, trabalham no circo, ou seja, que têm um alto desempenho, né, com o seu físico, elas fazem isso sem uso de esteroides e anabolizantes, né? Então, se a gente for pensar o que é natural, né, é ter desempenho físico e é ter talvez alto desempenho físico, né? Poder correr, poder subir em algo, se puxar, se empurrar, se sustentar, carregar coisas, né? E isso para mim é treinar saudável, né? E sim, é possível treinar saudável usando o corpo todo, né? Então, quando a gente é muito travado ou faz movimentos muito limitados, o ângulo de possibilidade e o quanto o músculo vai usar de todo o recurso, né? Então, toda a fibra muscular trabalhando. Isso também vai dizer sobre resultado, né? Sobre ter mais ou menos músculos, mais ativação muscular ou menos. Então, de forma natural, sim, dá para deixar o treino e os exercícios físicos mais eficientes, né? Se a gente pensar em coisas para além, né, do que a gente toma ou da carga, né, mas do movimento em si, né? Quanto de espaço tem, né? Quanto eu estico o meu braço, né? Quanto eu agacho. Isso vai dizer também sobre a intensidade de ativação muscular. Quanto mais amplo, quanto mais aquele tamanho da articulação foi usado, conforme ele foi desenhado, né, para estar, conforme a gente usa, vai ter mais ativação, vai ter mais intensidade, vai ser mais eficiente e, portanto, mais resultado, sem precisar, né, de uso de anabolizantes. Então, pessoal, essa questão do padrão de beleza, ela é tão grande que muitas vezes ela pode impedir a gente até de fazer um trabalho como esse que a gente está fazendo agora. Porque a gente está fazendo um trabalho audiovisual com uma beleza que muitas vezes é vista como inferior, e a gente pode perceber isso pela qualidade dessa câmera aqui que está filmando. Então a gente poderia se comparar com grandes produções cinematográficas e dizer, nossa, não vou fazer porque vai ficar feio, né? Mas a gente tem que assumir o que a gente é, né? Então eu sou um professor que não tem um smartphone, né? Mas eu tenho uma câmera que dá para filmar, tenho alunos que estão dispostos e tenho uma eletiva de base chamada O Preço da Beleza, em que a gente pode sim fazer desde que a gente não se compare. E a gente tem que também entender que a nossa história, ela é feita também pelo que está nos rastros, né? Então, quando a gente pensa a história da beleza na perspectiva de alunos de uma escola estadual, pública, da periferia, com um celular com uma qualidade não tão boa assim, a gente está contando a nossa história também, né? A história de quem está às margens da sociedade, né? E a gente tem que lembrar que a nossa história também é feita por nós que estamos à margem, né? Mas nós também temos voz e também contribuímos para a construção da história. E o que eu acho que a disciplina traz aqui é a afirmação do nosso lugar enquanto protagonistas da história. E não nos compararmos e não acharmos que não temos, né, que não é legítimo a nós produzir por não estarmos nesse padrão de beleza que é de uma porcentagem mínima da sociedade. A maioria da sociedade é assim como nós, pessoas simples, né?
E é dessa simplicidade que nós resolvemos gravar aqui na mata, na natureza, né? De maneira simples também, né? Então é isso. Pode. Eu acho que nós, gurias, assim, a gente se compara muito com outro corpo, assim. Ai, Sônia, grava de novo que eu me embaralhei. Nós? Sônia, a gente pode ir, a gente pode ir comentando, assim. Pode. Tá gravando aí.